O desaparecimento do voo 370 da Malaysia Airlines não é apenas um acidente aéreo, ele é uma ferida aberta na história, uma sombra que permanece viva mesmo depois de uma década. A cada ano que passa, mais perguntas surgem do que respostas, e a sensação de que algo muito maior e talvez impossível de compreender menos aconteceu naquela madrugada só aumenta. Este não é apenas um caso de aviação, é um símbolo do quanto ainda estamos vulneráveis diante do inexplicável, mesmo no auge da tecnologia humana. Em um mundo em que satélites monitoram cada centímetro do planeta, em que sinais de celular atravessam continentes, como um Boeing 777 pode simplesmente desaparecer, como 239 pessoas podem ser engolidas pela escuridão sem deixar rastros claros. O mistério do MH370 é tão grande, tão profundo e tão inquietante que muitos acreditam que talvez nunca conheçamos a verdade. Tudo começou de maneira absolutamente comum. Na noite do dia 7 para 8 de março de 2014, Kuala Lumpur estava tranquila. No aeroporto internacional, os passageiros embarcavam, alguns cansados, alguns animados, famílias com crianças, homens de negócios, estudantes retornando para casa. Para eles, aquele voo era apenas mais um trecho em suas vidas. Para o capitão Zaharia Machar, um piloto respeitado e experiente, era mais uma madrugada de trabalho. E para o primeiro oficial, Farik Abdul Hamid, aquela seria a última missão de treinamento, antes de se tornar oficialmente copiloto do 777, menos um marco especial em sua carreira. Ninguém imaginava que o voo MH370 se tornaria uma das histórias mais sombrias já contadas. Às 0h41, o avião decolou, como tantos outros fazem todos os dias. Subiu suavemente até sua altitude de cruzeiro e estabilizou o voo. Dentro da cabine, provavelmente reinava a rotina: instrumentos conferidos, comunicações padrão, luzes suaves na cabine, passageiros adormecendo aos poucos. Pelo menos nos primeiros 40 minutos, nada fugiu do previsto. Era um voo noturno, silencioso, confortável. Nada indicava que a aeronave estava prestes a entrar para a história como o caso mais enigmático da aviação mundial. A 1h19 veio a última comunicação registrada. O controle aéreo se despediu com a frase "Boa noite, Malaysian 370". Do cockpit, a resposta veio em tom calmo, educado, profissional: "Boa noite, Malaysian 370". E então, como se o mundo tivesse sido dividido em antes e depois daquele simples diálogo, o silêncio tomou conta. Nenhum pedido de socorro, nenhuma frase cortada, nenhum ruído suspeito. Simplesmente silêncio. 2 minutos depois, o transponder foi desligado. Não falhou, foi desligado manualmente. Isso significava que alguém apertou um botão específico para tornar a aeronave invisível aos radares civis. A partir desse ponto, o MH370 deixou de ser um avião comercial e se transformou em um fantasma no céu. Os radares civis perderam contato instantaneamente. Porém, radares militares menos mais avançados e independentes do transponder continuaram rastreando um objeto que realizava uma manobra inesperada. Uma curva ampla, precisa e deliberada rumo ao oeste, retornando sobre a Malásia, atravessando o país em silêncio absoluto, como se estivesse evitando intencionalmente qualquer tipo de comunicação. Essa curva não poderia ter sido causada por uma falha mecânica. Era uma ação de alguém que sabia exatamente o que estava fazendo e para onde estava levando o avião. Durante mais de uma hora, o MH370 voou sem identificação, sem comunicação, sem qualquer contato com o mundo. O voo seguiu em direção ao Estreito de Malaca, mudando de direção de forma suave, controlada,
inconsciente. Era como se alguém estivesse pilotando com precisão cirúrgica, como se seguisse um plano detalhado, um plano que até hoje permanece desconhecido. O avião então seguiu para o Oceano Índico, uma das regiões mais misteriosas e menos monitoradas do planeta. Ali, radar nenhum o acompanhou. Ali, ele entrou em uma vastidão tão profunda e implacável que até mesmo submarinos têm dificuldade para operar. Mas mesmo após desaparecer dos radares militares, o voo não desapareceu completamente do mapa. Um sistema interno, chamado SATESI, continuou enviando pings automáticos ao satélite da Inmarsat. Esses pings funcionavam quase como um ritmo cardíaco eletrônico, uma prova de vida da aeronave. Não transmitiam localização precisa, mas indicavam que o avião estava ativo. O último ping foi registrado às 8h19 da manhã, menos mais de 7 horas depois da última comunicação com o cockpit. Isso significa que o avião voou até o combustível acabar e só então desapareceu. Com base nos pings, 2 grandes arcos foram traçados. Um ao norte, passando por regiões densamente monitoradas, o que tornaria impossível que o avião passasse despercebido, e outro ao sul, apontando para as profundezas do Oceano Índico. A análise, considerada mais plausível, apontava para o sul, para uma área remota, escura, fria e praticamente inacessível. A partir daí, começou uma das buscas mais gigantescas da história humana. Navios avançados, aviões de última geração, submarinos autônomos, equipes de especialistas do mundo inteiro, todos vasculhando milhares e milhares de quilômetros quadrados de oceano. O mar foi escaneado, mapeado, sondado repetidamente, e nada foi encontrado. Nenhuma fuselagem, nenhuma grande seção da asa, nenhum objeto que pudesse revelar o paradeiro exato do avião. Era como se o MH370 tivesse sido engolido pelas profundezas sem deixar testemunhas. A ausência de evidências concretas abriu espaço para todo tipo de teoria. A mais aceita pela investigação oficial é que alguém dentro do cockpit controlou a aeronave até o fim. O desligamento dos sistemas, a curva precisa para o oeste, o voo prolongado, tudo aponta para uma ação humana deliberada. Mas essa teoria carece de respostas fundamentais. Por quê? Por que voar tantas horas em silêncio, sem reivindicação, sem mensagem de despedida, sem objetivo aparente? Nada faz sentido. Outras teorias surgiram. Um sequestro sofisticado? Mas por que sequestradores levariam o avião para o meio do oceano, sem qualquer exigência ou comunicação? Uma falha elétrica massiva? Mas como explicar a curva manual tão precisa? Um incêndio no cockpit? Isso poderia incapacitar a tripulação, mas não explica a rota cuidadosamente traçada. E então surgiram as teorias conspiratórias. Interferência militar derrubada acidental, operações secretas, espionagem, carga misteriosa. Algumas mencionam até bases secretas, mas nenhuma delas possui provas sólidas. Apenas em julho de 2015, mais de um ano após o desaparecimento, surgiu o primeiro destroço confirmado, um flaperon encontrado na Ilha da Reunião. Nos anos seguintes, mais de 30 fragmentos apareceram na costa da África e em ilhas do Oceano Índico. Esses pedaços confirmaram que o avião realmente caiu no oceano, mas a posição exata do impacto nunca foi determinada. Sem as caixas pretas, tudo fica no campo do talvez. Em 2018, a empresa Ocean Infinity tentou uma nova busca com tecnologia avançada. Nada foi encontrado novamente. E assim, o caso segue sem solução. As famílias das 239 vítimas vivem um tormento sem fim, sem corpos, sem respostas, sem uma verdade clara para se agarrar. Apenas o silêncio, apenas a ausência, apenas o sentimento de que algo tão grande e tão estranho aconteceu
e que talvez nunca seja compreendido. O desaparecimento do MH370 expôs como, mesmo com toda a tecnologia disponível, ainda existem zonas ocultas no planeta, lugares onde o impossível pode acontecer, lugares onde verdades podem desaparecer para sempre. Talvez, em algum ponto abissal do Oceano Índico, esteja descansando a chave que explicaria tudo. Talvez, um dia, o mundo encontre essa resposta. Ou talvez esse mistério permaneça para sempre como um lembrete inquietante de que ainda existem sombras impenetráveis em um mundo que acreditamos dominar. E você, o que acha que realmente aconteceu naquela madrugada silenciosa de março de 2014? Deixe sua teoria nos comentários, porque este é um mistério que ainda vive